Eu não vivo na América, como sabe, há muitos anos, não sei que partida poderão tirar. Como também não sei o voto imigrante, como é que aconteceu desta vez. Tradicionalmente era um voto pró-Partido Democrático, não sei. Sei isto, que ao lado, ou numa proximidade muito significativa, está o congressista Devin Nunes, que é um lusodescendente, açoro-descendente, de gente de São Jorge, e que presida a Comissão de Espionagem ou Inteligência, como quiserem chamar, de Informações do Congresso. E isso pode ser um dos fatores positivos para os interesses açorianos dentro da Casa Branca, que é uma pessoa que sabe do problema da base das lajes, que tem lutado donadamente pela presença americana na base das lajes, inclusive para que o Centro de Informações Especiais que o Pentágono propõe ir para a Inglaterra, o Devin Nunes luta para que venha para os Açores. Agora, se isso significa alguma coisa, eu não sei. Também sei que, ou sinto que, os nossos imigrantes não vão ser prejudicados em nada, a não ser aqueles que se metem em criminalidade, e agora eu penso que vai haver menos complacência para... Vai ser rígido. Eu acho que sim, eu acho que vai ser muito rígido. Eu acho que a mínima coisa fora da lei para um não-cidadão poderá trazer problemas. Por outro lado, eu também, as instituições americanas têm uma consciência histórica muito enraizada e honrada. Eu não creio que a imigração, de repente, mude a sua maneira de tratar as pessoas só porque tem um presidente que lhe dá essa ordem. Para além do Donald Trump, nos Estados Unidos, felizmente existe a lei, existem os contrapesos, existe a noção de decência. Um exemplo, a polícia de Los Angeles, o chefe da polícia de Los Angeles, que é uma das mais importantes do país, disse ainda há poucos dias: quando um polícia de Los Angeles parar alguém por uma situação de trânsito, só lhe pode fazer duas perguntas: se tem carta e se tem o registro do carro, e não lhe poderá e não fará qualquer outra pergunta. Tenha a cara que tiver, pareça ser quem seja. Isto quer dizer, nós não vamos andar atrás de gente ilegalmente, entre aspas, ou de imigrantes nos Estados Unidos. De modo que eu tenho uma visão menos dramática do que muita gente tem. Eu não sou nem de perto um apoiante de Donald Trump, muito pelo contrário, mas tenho uma grande fé nas instituições do país. E acha que ele vai conseguir levar o barco a bom porto? Não. Pessoalmente não acho que o barco chegará a bom porto, e pessoalmente penso que nos próximos 4 anos algo acontecerá que ele será destituído do seu cargo, porque as medidas que ele propõe tomar poderão ser abertamente inconstitucionais e contra os próprios interesses financeiros e económicos do país. Se ele pensa que pode acabar com a globalização, está a sonhar alto, porque a globalização, quer gostemos ou não, é imparável, não se pode tapar o sol com uma peneira, e os interesses económicos e financeiros do país são tão difusos hoje no mundo que esses interesses, eles próprios, um dia dizem ao Trump, isto pode ser ou não pode ser. Inclusive o Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, já veio a público dizer, vamos esperar para ver, está um pouco na expectativa. Sim, os primeiros sinais são muito maus. Pela primeira vez na história diplomática dos Estados Unidos e do México, depois da guerra no século XIX, que retirou ao México conquistou ao México metade do seu território, um presidente mexicano disse ao presidente dos Estados Unidos, ao seu vizinho a norte, que não estava interessado em falar com ele neste momento. Isso é muito grave. Cancelou a reunião. Isso é muito grave. Não paga muros, não. Isso é muito grave. O presidente do México se recusar a sair à Casa Branca é muito mais grave do que uma Angela Merkel, por exemplo, ou qualquer outro líder de um grande país europeu fazer isto. Porquê? Porque o México é um país importantíssimo, é um país vizinho, é um país que fornece mão de obra, é um país que tem uma indústria razoavelmente desenvolvida e é um país que está metido na globalização como todos os outros grandes países em termos de indústria e de interesses financeiros.
Portanto, o presidente do México não é uma pessoa qualquer, o presidente de um grande país também, que o Donald Trump vai aprender rapidamente, vai se dar conta rapidamente que os interesses financeiros e económicos do seu próprio país o vão contradizer. Professor, qual é a mensagem que deixa ficar aqui, a mensagem de conforto, digo eu, aos imigrantes? Que as instituições vão funcionar, que a vida cotidiana deles sofrerá como vão sofrer outros, se certas medidas económicas e financeiras forem avante, vão desfrutar de algumas vantagens se outras iniciativas financeiras e económicas do Trump forem avante, criação de empregos, infraestruturas, etc. Agora, a mensagem que eu deixaria, se eu estivesse a ver lá, estaria a viver sem medo, porque eu tenho uma grande fé e sou firme nisso, que as instituições americanas são fortes demais para que um homem possa subverter o próprio país.